Todos nós temos conhecimento de que as condições físicas e psíquicas na época atual são as menos favoráveis possíveis para a gente ter saúde. E essas condições estão chegando realmente em um limite de suportação. Nós sabemos também que o nosso corpo físico, ele teria a possibilidade geneticamente de permanecer em vida muito mais anos do que realmente permanece. Disse até que geneticamente nós teríamos condições de viver aproximadamente 150, 155 anos. O corpo físico geneticamente permitiria isso. Mas isso não acontece há muito tempo e sabemos que esse prazo vem diminuindo aos poucos. Entre as coisas que mais encurtam a vida do corpo físico sobre a Terra, destas coisas nós vivemos 3 delas normalmente, que são o uso dos produtos químicos, a alimentação completamente inadequada ao nosso grau de consciência atual e as tensões nas quais nós vivemos, tanto tensões externas de falta de ritmo na vida externa, como tensões emocionais e mentais. Então, nós perguntamos hoje, mas se nós praticamente vivemos essas 3 condições básicas não adequadas, como sejam a alimentação normal da gente, os produtos químicos que a gente ingere e absorve por várias formas, e as tensões às quais nós somos submetidos, como é que a gente pode fazer para, numa época como esta, de transição, porque isto não vai permanecer assim, isto é uma época de transição, isto é uma época especial, na qual estão acontecendo muitas coisas, em vários níveis de consciência, e a realidade não é só essa. Mas como é que a gente faz para ajudar alguém no plano físico? Sendo que muitas vezes esses 3 pontos são insolúveis, muitas vezes não se pode modificar esta situação com facilidade. E aqueles que trabalham nas áreas médicas e aqueles que trabalham nas áreas terapêuticas sabem muito bem disso. Então, como é que a gente poderia ajudar mais as pessoas a terem saúde? Nós sabemos, temos conhecimento de que vivemos ao mesmo tempo em várias dimensões de vida. E as dimensões nas quais nós vivemos não são somente a dimensão física, a dimensão emocional e a dimensão mental, aonde essas coisas se dão, inclusive as enfermidades. Nas dimensões além da mental, não existem as enfermidades e não existem também essas tensões físicas e psicológicas. E nós estamos também, simultaneamente, em que estamos nessas dimensões onde a enfermidade existe, nós estamos também nas dimensões além, uma dimensão além da mente pensante, além do pensamento concreto, em outras palavras, além da mente normal, além do modo de pensar comum. E nós sabemos que apenas a gente toca essa dimensão supramental, muda completamente o quadro nestas dimensões conhecidas, isto é, na dimensão mental,
na dimensão emocional e na etérica física. Nós temos experimentado muito essa verdade, temos feito muito essa experiência quando a gente tem entrevistas individuais com pessoas, ou quando a gente tem encontros com grupos nos quais a gente mantém a atenção e a concentração das pessoas em um nível supramental, em um nível além dos níveis psicológicos normais e do nível físico etérico. Então, se nós estivéssemos aqui hoje, depois de termos constatado isso, se nós estivéssemos só falando de problemas e de assuntos destes níveis, do mental, do emocional e do físico etérico, isto equivaleria a gente estar confirmando mais do que o necessário a realidade desses níveis, que são assim como a gente já sabe. E então, se a gente mantém a polarização, se a gente mantém o nível daquilo que a gente está fazendo em uma outra dimensão, nós vamos ver que indiretamente começa a modificar a situação. Nós temos experimentado que às vezes uma pessoa vem para uma entrevista disposta a falar dos problemas dela. Os problemas que se localizam nesse nível mental, nesse nível emocional ou no nível físico, através de uma enfermidade. E nós temos visto que quando o interlocutor não fica concentrado naqueles 3 níveis em que a pessoa vem com a intenção de focalizar, mas a gente fica polarizado num outro nível da gente mesmo, enquanto aquela entrevista se desenvolve. E o trabalho da gente, terapêutico, é só a gente ficar em um nível além de todo aquele que está sendo apresentado ali. Então a gente fica escutando para ver em que ponto a gente pode tirar a pessoa daquele ponto em que ela está focalizada e colocá-la num nível mais alto. Mas se a gente não está nesse nível mais alto, se a gente está envolvido com aqueles níveis em que a pessoa está manifestando, a gente pode fazer nada por ela. Aquilo se torna uma descarga da pessoa, mas uma descarga que depois vai tornar-se carregar, porque a pessoa realmente não saiu daquele plano. Então, a gente ajuda realmente quando a gente não está no mesmo plano daquilo que a pessoa está manifestando. E porque a gente não esteja naquele plano, a gente precisa treinar isto. Não é só nos livros que a gente estuda. A gente estuda também percebendo as reações da gente e mudando de plano todas as vezes em que a gente percebe uma determinada reação. Então eu posso, por exemplo, me surpreender a um certo momento, muito entretido demais com o corpo físico, ou com algum problema emocional, ou com alguma reação, ou com algum pensamento que esteja passando pela mente, né? Então eu posso, de repente, me surpreender muito ligado com isso. Então, se naquele momento em que eu me surpreendo, ligado demais com o que está se passando no meu físico, no meu emocional ou no meu mental, se eu imediatamente transmito para aquele nível meu que está vindo tão à tona, não é? Eu transmito a ele a minha consciência de que ele é como que uma capa externa, como que seja um templo, uma casa, ele é o vestido de algo muito interno meu, eu transmito isso para ele. Então, se o meu corpo físico, a uma certa altura, começa a chamar muito a minha atenção, por alguma razão qualquer, cada um tem as suas razões para isso,
Então eu transmito imediatamente para o corpo físico esta minha ideia de que ele é o depositário, que no centro da consciência dele existe uma essência de um material de uma outra dimensão. Existe uma essência mental superior, existe uma essência intuitiva. Existe, enfim, a luz, a compreensão dentro deste corpo físico. Então eu procuro imediatamente transmitir para ele esta minha consciência. Então este corpo físico, ele com isso se eleva, ele com isso passa por um processo. E todas as suas células vão passando por um processo. E se a gente se trabalha realmente no sentido evolutivo, é exatamente isto que basicamente a gente faz com o corpo físico, não é outra coisa. É transmitir para o corpo físico esta ideia de que ele retém no seu mais profundo centro a luz, não é? Esta substância sadia, esta substância divina, intuitiva, que não é explícita, que não aparece nele, porque o corpo físico é o que mais tem resistência para transmitir esta enorme força invisível que ele tem dentro dele, que ele tem no fundo de cada célula. Então, se a gente permanece diante do corpo físico, diante do próprio corpo emocional e diante do próprio corpo mental pensante, com essa consciência de que esses corpos abrigam e têm no seu centro esta outra substância, que é de outras dimensões, se eu tenho isso presente, esses corpos vão passando por uma transformação. Esses corpos vão passando por uma elevação e vão entrando em uma outra vibração. Então, nós mudamos a situação no plano mental, no plano emocional e no plano físico, nós mudamos essa situação quando nós não estamos com a concentração nesses níveis. Mas quando a gente mantém a concentração nesses níveis, aquele mínimo necessário para organizar a vida física e para usar o nosso mundo de sentimentos e o nosso mundo de pensamentos. Mas o quanto mais nós ficarmos focalizando as nossas dimensões superiores, então mais nós damos oportunidade para acontecerem coisas completamente diferentes ao que acontece normalmente nesses níveis, tanto no mental, quanto no emocional, quanto no físico etérico. E vocês já devem ter passado por essa experiência em que vocês têm oportunidade de estar conversando com uma pessoa e como vocês mantêm durante aquela conversa uma polarização em vocês mesmos muito além, embora estejam atentos ali, né? A atenção está ali, mas a polarização da consciência está numa outra coisa, está num outro nível. E vocês então vão notar que ali durante a conversa parece que nada está acontecendo. Porque não aconteceu nada realmente de visível. Mas depois que a conversa se dá, a pessoa vê o que aconteceu com ela. Aconteceu algo que é totalmente inexplicável. E é algo que acontece que não é possível a gente avaliar e não é possível também analisar. A pessoa não percebe que isso está acontecendo na hora e muito depois ela realmente não sabe ao que atribuir, porque ali na conversa realmente saiu muito pouco que justifique aquela mudança. Porque às vezes, até para que as forças da reação, as forças físicas e as forças psicológicas da pessoa não reajam contra esse processo inconsciente, até às vezes é muito bom para o trabalho que a gente não fique falando de coisas muito transcendentais e muito elevadas, que é para exatamente esses níveis conscientes da pessoa onde essas forças jogam, para que isto não reaja, para que isso não tenha muitas reações.
Então, às vezes a gente fala até de coisas bem comuns, bem triviais, bem normais, acompanha a conversa da pessoa, mas isto tudo é um jogo, isto se chama o jogo das formas. É o jogo das formas, o jogo com as forças do pensamento, com as forças do sentimento, com as forças físicas. Mas depende de onde está realmente a polarização do interlocutor, de onde é que ele está com a consciência dele. Se ele está diante daquilo que está sendo manifestado ali, como se aquilo fosse a única verdade, então ali não vai acontecer nada. Vai acontecer um processo mental, um processo psicológico, a pessoa vai elaborar muitas coisas, vai concordar, vai discordar, mas vai ficar sempre no plano, no nível e naquele âmbito no qual estas coisas desequilibradas e desarmonizadas acontecem. Mas se aquilo está efetivamente acontecendo ali, mas se a gente não está diante daquilo como se aquilo fosse a única realidade, então ali começa a acontecer na pessoa todo um trabalho oculto, todo um trabalho subjetivo, um trabalho inconsciente. E começa a ser mobilizadas na pessoa forças do inconsciente, forças da supraconsciência. E aquilo então começa a atuar dentro da pessoa. Note que quando a gente tenciona ajudar alguém dessa forma, a gente não direciona esse processo. A gente ali na hora não fica pensando que está ajudando a pessoa, não fica pensando como é que eu posso ajudar essa pessoa, não fica pensando em direcionar o que aquela pessoa tem que fazer. A gente ali não fica nem com a ideia de ajudar naquele momento. Porque isso tudo é ideia, isso tudo é mental, isso tudo é humano, isso tudo pertence ainda àqueles níveis em onde estão os problemas, onde está a coisa. Então, esses processos de equilíbrio se dão com menos facilidade. A coisa se dá com o máximo de facilidade exatamente quando você não está naquilo que a pessoa está manifestando por dentro, com a sua consciência. Externamente você está dando toda atenção. Está dando toda atenção porque os níveis psicológicos da pessoa, o nível humano da pessoa, necessita desta comédia, necessita deste jogo com as energias. Aí são as energias inteligentes que estão visando, as energias inteligentes nossas, mentais, que estão visando um outro nível, que estão realmente num outro nível, numa outra coisa. Então ali naquele momento a pessoa diz, eu estou doente, os seus ouvidos físicos ouvem isso, mas automaticamente você se coloca no nível em que não existe doença, no seu próprio nível em que não existe doença. Então ali você automaticamente sobe de vibração. Então quando aquilo bate em você, aquela frase, isto não é uma frase, né? Isto é uma vibração. Tudo que a pessoa diz, isto é uma vibração, não é uma frase. Então qualquer coisa que venha da pessoa, aquilo bate em você. Se você não está ali, aquilo te atravessa e vai embora. E quando te atravessa, já sai lá do outro lado diferente. Agora, se quando a pessoa diz uma coisa, seja o que for que ela diz, se a pessoa diz uma coisa, você reage, aquilo bate ali, forma uma área de conflito, ainda volta para a pessoa carregado de tudo que você tinha ali naquela área. Então veja, não se trata de fazer nada com aquilo que a pessoa diz, na realidade de um outro nível. Se trata apenas de você se manter num outro nível de coisa. Então se a pessoa diz, eu estou doente, você se coloca imediatamente no nível em que não existe doença, com a consciência, com a mente, com a energia que tiver para se colocar ali. Se a pessoa manifesta qualquer problema psicológico, mesma coisa, você vai para o nível onde isso não existe. E então acontece que a pessoa ali fica manifestando várias coisas e ela então está, em outras palavras, se esvaziando daquilo, porque ela está manifestando. E quanto mais atento você está, mais a atenção está no outro nível, não está naquilo que a pessoa está pensando. Então, quanto mais atento você está, mais a pessoa vai se liberando daquelas coisas
E no ela se liberar e ela perceber que você está atento, só que ela não sabe ao que você está atento. Se ela souber, ela se fecha, porque acha que você não está dando importância para aquilo que a faz tanto sofrer. E realmente aquilo é muito importante para ela. Mas aquilo não é tão importante assim como ela pensa, não é tão importante como ela pensa. Porque a maior parte do ser dela está fora daquilo e ela não sabe. Todo o resto da consciência dela está em outros níveis, lidando com outras coisas, não está realmente participando daquilo que é tão pungente para ela, daquilo que a interessa tanto, que a mobiliza tanto, que a faz tanto sofrer, que a está desequilibrando. Então a gente fica muito atento com esta outra parte, que não está visível ali. Porque veja, se vocês ficam disponíveis para a pessoa diretamente com aquilo que ela está manifestando, vocês ficam ali conversando 2, 3 horas, dias, meses, anos, porque as pessoas nesse nível são muito egoístas, né? Como nós somos muito egoístas nesses níveis. E a energia não é para aquilo. A energia é para a energia, não é para aquilo. Então você está ali, não é? O quanto for necessário. Mas quem dita o quanto é necessário não é a pessoa que pensa que tem certas necessidades, mas tem outras. E nem você também conscientemente não vai saber o quanto deve estar ali. Não é? Então, quanto mais você estiver atento aos outros níveis de consciência, que são aqueles que predominam em você, então começa a entrar ali uma outra organização, começa a entrar ali uma outra energia, começa a entrar ali um outro nível de realidade. Então não são mais os dois indivíduos humanos que começam a determinar nada. Então, quando se quer ajudar os outros, é preciso estar muito atento a ver se a gente não está no mesmo nível que a pessoa está manifestando. Porque apenas a gente fica naquele nível, a gente não pode mais ajudar. A gente pode só trocar com a pessoa as coisas, mas fica tudo no mesmo nível. Aquilo é uma troca, é uma substituição. A pessoa tira uma coisa, você põe outra, mas está no mesmo nível. A pessoa envia uma coisa, você envia outra. E aquilo pode ser um sistema, dá para a pessoa ser muito mais difícil sair daquilo do que se ela não tivesse atenção nenhuma. Então, nós que queremos ajudar os outros, temos que ver em que nível nós estamos com a nossa própria concentração. Como nós vemos o nosso corpo físico, que é geralmente o que incomoda as pessoas hoje. Em que conta nós temos o nosso próprio corpo emocional e o nosso próprio corpo mental. Para a gente poder estar num outro nível de realidade para ali, eventualmente, ajudar a pessoa. Veja, isso que está sendo dito pode ser muito visível no resultado de um encontro que vocês tenham com alguém. Se depois vocês forem examinar em que nível vocês estavam quando aquele encontro se deu, vocês vão depois verificar o que acontece com a pessoa. Porque vocês estarem num certo nível e a pessoa acompanhar você, porque deve haver um motivo para aquele encontro, um motivo interno. Então você era a pessoa certa para aquela pessoa encontrar naquele momento. Tem sempre uma ligação interna para aquilo acontecer. Então, através desta ligação, a pessoa te acompanha com a consciência. E no ela te acompanhar, ela vai entrando nos outros níveis dela. Não é você que está fazendo aquilo. Se você pensar que é você que está fazendo, acabou. Acabou o processo. Acontece outra coisa, mas não este processo, que é uma coisa muito pura e totalmente simples de acontecer. Então, você vai para o seu melhor nível, não é? E a pessoa, por amor ou por algum outro sentimento, ela te acompanha. E no ela te acompanhar, ela vai no nível mais alto que ela pode, lá com ela, lá no metabolismo dela. E à medida que ela vai subindo,
ela vai ficando em contato consciente, automaticamente, com todos os níveis seus também, porque esses níveis se interagem, esses níveis todos se interpenetram. Então, se você já passou por aqueles níveis todos e você está o mais alto possível, quando a pessoa está por força de atração seguindo, não é? Porque ela está seguindo você por motivos dela, que não importa, o importante é que ela siga, não é? A psicologia, normalmente, tem muita tendência para interferir nesse processo quando começa a acontecer. Então a psicologia diz, e essa pessoa está dependente de você, essa pessoa está te seguindo, essa pessoa está se projetando. Isso é uma interferência. A pessoa faz o que pode, o importante é que ela siga, mas você sabe que não é você que ela está seguindo. Basta que você saiba aquilo, que você tenha como... A pessoa pense o que ela quiser, a pessoa vai fazer o que ela quiser, o que ela puder fazer. O importante é que você esteja em outra. Porque aí, vamos que ela esteja te ouvindo, ou que ela esteja diante de você, por algum amor mais ou menos impuro, mais ou menos humano, mais ou menos egoísta, não faz mal, isso é um instrumento que ela tem. O importante é que você não esteja naquilo, que você não esteja ali, que você esteja numa outra coisa e que você esteja deixando a pessoa totalmente livre de tudo aquilo que ela está manifestando, que é aquilo que ela tem para manifestar. Então, você vai para o mais alto possível. E a pessoa levada por aquilo que é o instrumento que ela tem, pelo tipo de vínculo que ela tem, isto não é da nossa conta, isto é um problema dela. Seja o que for, é bom, desde que ela esteja aberta e que você esteja consciente de que ela é um ser livre. E você é um ser livre, e todos os seres são livres. Se você estiver nesta consciência, deixe que a pessoa use o instrumental que tiver que usar, porque isso não interfere se você não estiver naquele mesmo nível, se você não estiver naquele mesmo material. Isso está claro? Então existe muito preconceito dentro da psicologia. E às vezes a gente quer mostrar para a pessoa que o instrumento que ela está usando não serve, e com isso a gente tira todas as bases da pessoa e depois a pessoa não tem mais instrumento algum. Porque faltou para a pessoa aquele elo que ela necessitava. Então a pessoa tem o elo que ela tem, isso é problema dela, e isto é o eu espiritual dela que tem que dissolver. Não é nenhuma análise psicológica que vai dissolver isso, porque realmente não dissolve, apenas faz outro, faz um de um outro tipo. Então, a pessoa que lida com cura, ou melhor, a pessoa que lida com a alma dos outros, não é? Porque o que é a cura? A cura é você ajudar a pessoa a ficar cada vez mais consciente dos seus níveis superiores. Então você está lidando com a alma. Está lidando com a sua alma em primeiro lugar. E está mexendo com a ligação daquele indivíduo com a sua própria alma. Então, se a gente está lidando com alma, como fala de cura, a gente não tem que ter nenhuma intenção de interferir, porque não precisa. É a alma do outro que vai fazer a coisa acontecer ali como ela quiser, da forma como for possível para ela. E não é a gente. A gente ali faz pouquíssimo. O que a gente faz ali é tudo na gente mesmo, não é nada no outro. Toda essa ânsia de ajudar, toda essa ansiedade de fazer o que o outro... Tudo isso é coisa da personalidade, tudo isso é coisa desses níveis onde está realmente o desequilíbrio. Então você realmente não faz nada no outro. É o outro que faz. Dependendo do que você está fazendo em você. Então você se coloca no ponto mais alto. Se o outro tem alguma razão dele para te seguir, ele segue da forma como ele puder, do jeito que ele puder. E você deixa aquilo o mais livre possível, porque isso realmente não é problema, ele faz aquilo da forma como ele pode. E é a alma dele que vai mudar isso. Então, veja que tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece, isso depende de muitos fatores. Então aí vai acontecendo uma coisa que não
tem nada a ver com controle. E que nenhum de nós deve estar interessado em saber onde está chegando. Porque realmente não importa. Não importa porque a gente está lidando com as dimensões sutis das pessoas, e naquelas dimensões sutis das pessoas, as pessoas não têm problemas, as pessoas não têm desequilíbrio, as pessoas sabem o que elas são, aonde elas têm de ir, o que elas têm de fazer. Então é ali que a gente tem que ficar, no próprio nível. E isso então vai desencadeando em cada um o processo de cada um da melhor maneira, da melhor forma. E que você não tem que estar controlando, nem seguindo, nem examinando, nem acompanhando, porque qualquer atenção, depois de vocês se colocarem nesta atitude, não é? Qualquer atenção excessiva, qualquer concentração que vocês colocarem no nível do conflito da pessoa, isso equivale a descer tudo de vibração de novo. E a confirmar aquela área onde o problema está acontecendo. Então o indivíduo chega e diz, olha, fulano está desencarnando. Imediatamente você se coloca no nível onde ninguém desencarna, porque a desencarnação, o que é a desencarnação? É a gente sair do físico, do emocional e do mental. Então se um está desencarnando neste momento, eu me coloco no nível onde ele sempre foi desencarnado. E é 88% dele que sempre foi desencarnado. Então eu fico lá naquele nível. Então o que acontece? Eu fico lá naquele nível. E se ele tem algum contato comigo, ele vai junto. Então chega um outro e diz, olha, eu estou sentindo uma profunda dor, seja física, moral, não sei. Eu estou sentindo uma profunda dor. Você imediatamente está naquele nível onde essa dor não existe. E se ele, por motivos dele, segue, ele vai, ele sobe, daqui a pouco ele está sem dor também. Ou daqui a pouco aquela dor está fazendo nele um processo que ela veio realmente fazer e que finalmente aquele processo está acontecendo. Então veja, a gente pode entrar em contato com esta realidade da cura se a gente se dedicar a isso. Se a gente realmente se esforçar. E a gente tem que fazer um certo esforço para isso acontecer. E a gente não precisa fazer ninguém de cobaia para isso. A gente faz o esforço na gente mesmo, com aquilo que está acontecendo conosco. Isto se reflete no plano físico, se reflete no plano emocional e no plano mental, às vezes instantaneamente. E às vezes a médio prazo, às vezes a longo prazo e às vezes até nas encarnações seguintes. Isso não importa. Isto vai acontecer da melhor forma, segundo o outro lá, segundo o eu espiritual do outro, que tem uma visão do ritmo do outro, dos ciclos, das fases dele. É o eu espiritual que tem esta visão, não é o terapeuta. A não ser que o terapeuta tenha uma consciência já nesse nível, então lhe pode ser dada esta visão, mas não para ele interferir. Bom, em certos casos, vocês podem experimentar isso tudo muito concretamente. Veja, se um indivíduo escorrega, toda hora a gente pode escorregar. Se o indivíduo escorrega, entre aquele momento em que ele escorrega e que ele cai, passa um átimo de segundo, nem sei quanto passa, é um instante rápido. Se naquele momento em que o pé desliza, ele confirma, escorreguei, ele cai no chão e o resultado é 1. Mas se quando ele se dá conta que está escorregando, ele se conecta com outro nível de realidade, ele pode cair, mas o resultado é outro. Isso vocês podem experimentar a qualquer momento. Outras pessoas experimentam isso em fatos que estão acontecendo. Começa a acontecer um fato qualquer, pode ser até físico, como esse fato da gente escorregar, que é físico.
e que se eu não repito mentalmente, escorreguei, se eu não confirmo o que já está acontecendo naquele átimo de momento, eu posso levar os maiores tombos e não acontecer nada. E levantar e sair. E assim são com os acidentes, assim são com todas as coisas no plano físico. E assim são também com as coisas morais. E assim são com as coisas psicológicas. Assim é com tudo. Se no momento que você constata, você perceber que o constatar aquilo só serve para você ir com a consciência para o ponto oposto, para o ponto contrário, se você fizer isso, você vai ver o resultado em seguida. Eu conheço pessoas que foram assaltadas, coisa que é muito, hoje, bastante corriqueiro. E estas pessoas, ali com os assaltantes na frente delas, elas tiveram uma atitude completamente diferente do que as pessoas normalmente têm durante um assalto. Então elas se conectaram com uma outra coisa, perceberam que tinha uma outra força ali presente, e o resultado daquele assalto é completamente diferente do que seria. E assim é com todas as coisas, com os vírus também, com os micróbios também, com os acidentes, com os mal-estares, com as quedas, com tudo é a mesma lei. Isto é, você mexe com a vibração, com a realidade de um outro nível, onde aquilo não está acontecendo daquele jeito, e aquilo que é a realidade no outro nível desce para cá e se instala aqui da melhor forma possível, da melhor forma em que o indivíduo permite que isto aconteça. E eu já vi coisas muito significativas nesse campo. Eu já vi pessoas caírem mesmo, tombos consideráveis, e saírem totalmente ilesos disso. E já vi pessoas com dores muito agudas. Já vi pessoas saírem de dores agudas, já vi pessoas permanecerem nas dores agudas, porque as dores naqueles momentos não podiam ser removidas, porque eram necessárias ou eram kármicas, mas o que acontecia com a pessoa e o resultado daquela dor na pessoa era completamente diferente do resultado de quando aquela pessoa estava inconsciente. Então existe todo um processo nesse sentido. E havia um grande instrutor espiritual e que ele fazia, através deles, aconteciam muitas curas nas pessoas. Mas como essas curas não eram assim muito visíveis, eram curas que se davam nos outros níveis, porque ele estava sempre muito polarizado no nível supramental, então as pessoas passavam por transformação sem nem perceber e sem nem ligarem a coisa com que tinha acontecido antes. Então esse indivíduo, ele não era nem tido como um curador, ele era tido como um filósofo. A cura vem de um nível além de todo o mal. Nada do plano físico, do emocional e de mental tem poder de cura. E o que é a energia da cura? A energia da cura não é nenhum remédio. A energia da cura não é nada de mágico. A energia da cura é essa energia totalmente equilibrada que desce dos níveis além da mente. Que não desce. Então vem e equilibra tudo, e harmoniza tudo. Um dos maiores médicos do mundo, e que não tinha diploma de médico, diga-se de passagem, um dos maiores médicos do mundo, ele realmente não se ocupava nem do que o doente estava sentindo, e não se ocupava de saber o que estava acontecendo com o doente depois do que tinha acontecido ali entre eles.
Às vezes a pessoa tem necessidade de ficar falando do que está acontecendo com ela, ótimo, se ela tem necessidade, faça. Depois ela tem necessidade de chegar e contar o que aconteceu, de contar o desenvolvimento, de mostrar o ponto em que ela está. Ótimo, isso é uma necessidade dela, faça. E tudo é instrumento, mas o trabalho não é aquele realmente. O trabalho não tem nada a ver com aquilo. E se vocês estão querendo ajudar os outros, quanto menos vocês estiverem interessados nesses processos, melhor. Melhor para a cura do indivíduo, melhor para o relacionamento em um nível efetivo. E a gente vai entrando em um processo diferente quando começa a visualizar essas coisas e quando começa a conscientizar estas coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu me trabalho nesse sentido. Eu me trabalho nesse sentido o tempo todo. E quando alguém diz que alguém está doente, alguém está no hospital, alguém está morrendo, alguém está muito mal, aconteceu uma tragédia, quando aquele que vem com esta notícia ainda não tem consciência destas coisas, se eu vou agir no nível em que ele está pedindo, eu posso, acontece de eu poder agir. Porque ele ainda não percebeu qual é o verdadeiro trabalho. Então o Espírito permite que a gente entre naquele jogo e que a gente vá fazer visita no hospital, que a gente telefone para saber como é que vai passando. Enfim, a gente entra nesse jogo porque o outro ainda não sabe qual é o verdadeiro trabalho. Mas depois eu notei que mesmo nas situações mais graves, quando eu estou me trabalhando e o outro também está se trabalhando e o outro precisa já saber como são as coisas, quando eu pego no telefone para perguntar, o telefone não dá linha, quando dá linha chega lá está ocupado, quando eu quero ir ao hospital não pode acontecer, acontece outra coisa mais forte, enfim, a gente sente que o processo já está sendo guiado, já está sendo conduzido por uma coisa superior. E por que prova eu estou passando nesse momento? Se a minha mente disser, fulana está pensando que você não liga para ela. Se a minha mente pensar isso, cai todo o trabalho, desmorona tudo. Porque eu entrei num nível normal, humano, comum. Não. Essas provas todas estão acontecendo e eu estou afirmando, é assim mesmo que tem de acontecer. É isso mesmo e é aí que a coisa tem que acontecer. E eu afirmo o que está acontecendo lá em cima e não o que está acontecendo aqui embaixo. Então veja, a gente tem que entrar com uma outra energia nessas coisas, senão o mundo não muda. Então, se isso não muda, como vai ser?